Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, como todo mundo está sabendo, né, ninguém tá por fora disso com certeza, a crise aí, né, da pandemia, né, por causa do novo coronavírus, tem se agravado, tem piorado, então as aulas não têm assim uma previsão de quando vão voltar, né? E como a gente está sem previsão, não tem como a gente ficar sem aula nenhuma, né? Porque pensou, passar 2 meses de repente sem aula, não vai dar tempo de vocês concluírem o conteúdo, tá bom? Então, por isso, a gente vai manter as videoaulas até as aulas presenciais voltarem ao normal, tá? Não é a mesma coisa, a gente sabe disso, né? Mas vamos aí aproveitar a tecnologia a nosso favor, né? Nessa época, que é o que a gente pode fazer no momento. E é isso aí, tô morrendo de saudade de vocês, né? Mas, infelizmente, pessoal, não tem como, tá? Ser de outra forma. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou gravar um vídeo, tá? Então, a cada módulo, eu vou gravar um vídeo em média de uns 15 minutos no máximo, tá? Pra não ficar muito pesado. Só esse primeiro vídeo, às vezes, fica um pouquinho maior, né? Uma introduçãozinha. Aí vocês vão assistir esse vídeo, tá bom? E eu vou colocar no Google Forms imagens, tá? E às vezes outros vídeos do YouTube também, tá? Então vai ter o meu vídeo principal ali explicando o conteúdo e pode ter um vídeo a mais ali com alguma animação, alguma outra coisa para vocês, algum videozinho mais curto para acrescentar aí. Coisas que eu passava na sala de aula mesmo, eu coloco lá o link no Google Forms, tá bom? E eu vou colocar bastante imagem também, principalmente ali nas perguntas, porque como vocês, né, estão vendo, não tem lousa aqui, vocês não podem ficar sem imagens, né, sem meus lindos desenhos, né? Então aí eu pego uma imagem bonitinha lá na internet para acrescentar. Então, ó, só situando vocês aonde a gente parou antes das férias, tá? Só lembrando, as férias acabaram, tá? Foram em abril, acabou férias. Beleza, vamos lá. A gente acabou o grupo 1 na última aula, né, videoaula, que era sobre célula procarionte, ou seja, bactéria, cianobactéria e árquea, certo? Agora a gente vai começar o grupo 2, células eucariontes, aqui na página 180, tá bom? Então, a aula de hoje eu vou falar basicamente sobre as estruturas, né, ou seja, as organelas que tem nas células eucariontes e as funções delas, tá? Aula bem simples, coisa que vocês veem, ó, lá desde o 7º ano, vocês veem essa matéria. É lógico, a cada ano que passa vai dando uma aprofundada, né? Mas é um conteúdo já bem batido, tá bom? E aí eu vou colocar algumas perguntas para vocês, né? Só que assim, eu não posso fazer uma coisa muito assim, qual é a função do centríolo? Você joga no Google, copia e cola e responde, né? Não, eu vou ter que fazer umas perguntas um pouco mais elaboradas, umas perguntas mais comparativas, o que você entendeu sobre aquilo, tá? Então vai ser umas perguntinhas assim mais de resposta um pouco mais longa, tá bom? Mas vão ser poucas perguntas, prometo, porque né, não vou ficar meia hora falando e depois pergunta para ficar 1 hora respondendo, tá? Tem que ser máximo uns 50 minutos a aula inteira, entre vocês assistirem meu vídeo, lerem as perguntas e responderem, beleza? Vamos lá. Então, a página 180, célula eucarionte. O que significa eucarionte? Prefixo eu em grego é verdadeiro. Carionte vem de carioteca. Carioteca é o nome antigo para a membrana que envolve o núcleo, tá? Então, verdadeiro, carionte de carioteca, ou seja, são células que têm núcleo, tá? Elas têm uma membrana que envolve o núcleo. Essa membrana chama envelope nuclear. Antigamente era chamada de carioteca ou envoltório nuclear, tá? Mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, envoltório nuclear, membrana nuclear, envelope nuclear, carioteca, tudo a mesma coisa, beleza? Lembrando que essa membrana ela é porosa, ela tem poros grandes, porque tem várias substâncias produzidas dentro do núcleo e dentro ainda do nucleolo, que é dentro do núcleo, que tem que ser transportada para o citoplasma e vice-versa. Então, tem poros grandes aí nessa membrana. Outra diferença de célula eucarionte para procarionte. Além do núcleo, né, que é o mais óbvio, a célula eucarionte também tem organelas membranosas. Se você pegar as organelas de uma célula procarionte, de uma bactéria, quais organelas elas vão ter? Somente os ribossomos, que é uma organela simples sem membranas, um sistema de membranas. As eucariontes não. Elas têm muitas organelas, elas são muito mais complexas. Tá? Elas têm organelas membranosas, até organelas com dupla membrana, né? Que seria cloroplasto, mitocôndria, certo? Beleza.
Sempre que a gente estuda a célula eucarionte, a gente divide a célula eucarionte em dois grupos simples, né? Dois grupos básicos, que é a célula animal e célula vegetal, tá? Mas lembrando que ser vivo eucarionte são praticamente todos os reinos, exceto o reino Monera, que é bactéria, cianobactéria e árquea. O resto, fungo, animal, protozoário, planta, alga, é tudo eucarionte, tá bom? Então vamos lá. O que tem numa célula animal? Primeira organela aí, ribossomo. Gente, o ribossomo, ele é representado pelas bolinhas ali, né, que ficam soltas ali no citoplasma ou no hialoplasma, tá? Qual é a diferença de citoplasma e hialoplasma? Quando você fala citoplasma, é o líquido viscoso dentro da célula, mais as organelas. Quando você fala hialoplasma ou citossol, seria só o líquido. Então, tanto faz aí nesse caso falar citoplasma ou hialoplasma, beleza? Então, os ribossomos, a maioria deles ficam ali soltos no citoplasma. Qual a função dos ribossomos? Síntese proteica, né? Produção de proteínas. O ribossomo ele é formado por um RNA, chamado RNA ribossômico. Lembra? São 3 tipos de RNA: mensageiro, transportador e ribossômico. O ribossômico, ele simplesmente atua na formação, tá, estrutural do ribossomo. Aonde ele é produzido? Lá no nucleolo, certo? Então, ribossomos representados pelas bolinhas ali, né, pelos pontinhos espalhados pelo citoplasma da célula, tá, que fazem síntese de proteína. Essa organela tem em todas as células, seja procarionte, eucarionte, animal, vegetal, em todas, beleza? Agora começam as organelas membranosas, que não tem em célula procarionte, só nas eucariontes. Primeira organela membranosa, retículo endoplasmático granuloso. Gente, o retículo endoplasmático, ele é um conjunto de membranas, ele forma tipo vários canais assim, de membrana em volta geralmente do núcleo, tá, ali na célula. Então, se ele forma um canal de membranas, a função dele é transporte, já que é um canal, é um transporte. Só que a diferença do granuloso para o não granuloso, o granuloso recebe esse nome porque na membrana dele, na face externa, tem aderidos vários ribossomos. Então, além da função de transporte, ele tem qual outra função? Produção de proteína também, já que ele tem os ribossomos aderidos à membrana dele, né? Então, a função também é síntese de proteína, beleza? Retículo endoplasmático não granuloso. Antigamente era chamado retículo endoplasmático liso, tá? Os nomes vão mudando aí, né? Agora é chamado de não granuloso. Qual é a diferença? Não é granuloso porque não tem os ribossomos aderidos à membrana. Então, esse retículo não tem função de produção de proteína. Então, ele vai manter a função de transporte e algumas outras também. Primeira, síntese de lipídios. Ah, mas o lipídio não vem da alimentação? Sim, só que a gente também produz lipídio. Por isso que algumas pessoas têm colesterol, por mais que elas tenham alimentação balanceada, elas não conseguem abaixar o colesterol porque o próprio corpo já produz. Tá? Então, mais ou menos, vamos pensar no colesterol, né, de maneira geral. Mais ou menos de 70% a 80% é o corpo que produz, o fígado geralmente. E 20% a 30% vem da alimentação. Então, se a sua taxa de colesterol está um pouquinho mais alta que o normal, só com a alimentação você resolve o problema. Se ela estiver muito mais alta, só a alimentação não vai dar, vai ter que ser remédio. Tá? Nosso corpo produz lipídio, produz colesterol, produz esteroide. Tá? O lipídio esteroide ele é precursor de hormônios esteroides, que seriam os hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino. Né? Masculino, testosterona, e feminino, estrogênio, né? O estrógeno e progesterona, certo? Então, retículo plasmático liso, transporte de nutrientes, de substâncias, tá? Transporte de substâncias, síntese de lipídios e desintoxicação. Desintoxicação do quê? Tudo que é tóxico. Ou seja, droga? Sim. Tá? Quem vai desintoxicar o corpo de droga, qual organela faz isso dentro da célula? O retículo plasmático liso. Ah, mas o que é droga? Nesse caso aqui, quando a gente fala de desintoxicação de droga, não é só droga tipo cocaína, crack, maconha, não é só esse tipo de droga ilícita. Pode ser álcool, remédio, agrotóxico, tá? Tudo isso tem que ser descartado do corpo, né? Com uma eficiência aí mais próximo de 100% possível, né? É lógico que tem hora que o corpo não consegue, né? E depende, né? Tudo tem um limite. Então, assim, ele desintoxica o corpo. Então, vamos pensar. Em qual lugar do corpo acontece desintoxicação do álcool, né? De outras substâncias ruins? Quem que metaboliza isso? O fígado. Então, se você pegar uma célula de fígado, um hepatócito,
colocar no microscópio eletrônico, aquele que aumenta muitas vezes, tá? E se pegar essa célula e aumentar ali umas 200 mil vezes, você vai ver que essa célula, né, do fígado ela tem muito mais retículo endoplasmático liso, né, ou não granuloso, do que qualquer outra célula do corpo, tá? Já que tem essa função. Gente, meu cachorro está destruindo a casa, socorro. Enfim, vamos lá, continuando, pelo menos não está fazendo barulho. Complexo Golgiense ou complexo de Golgi. Gente, complexo de Golgi, né, a função dele é secreção celular. Ah, tá, o que é secreção? Complexo de Golgi, por exemplo, ele pega uma proteína produzida lá pelo retículo endoplasmático granuloso, né, ou pelo ribossomo. Essa proteína passa por ele, né, pelos canais dele. Aí ele pode modificar essa proteína, acrescentando alguma outra substância, ou ele pode simplesmente colocar uma membrana em volta dessas proteínas, e aí ele lança essa substância, tá? E lança onde? Ou para fora da célula, ou no citoplasma. Isso é secreção. Ele pega uma substância, modifica e lança, tá? Por exemplo, o lisossomo, que é uma organela também que a gente vai estudar, que faz digestão celular, como que ele é produzido? O retículo endoplasmático granuloso e os ribossomos produzem uma substância digestiva. Essa substância digestiva é captada pelo complexo de Golgi, certo? O complexo de Golgi coloca uma membrana em volta dela e lança ela no citoplasma, tá? Por que ele tem que pôr essa membrana em volta dela? Porque senão, se ficar a substância digestiva solta ali na célula, ela vai começar a digerir os componentes celulares. Então aí ela fica dentro de uma organela. Então quem produz a organela chamada lisossomo seria o retículo endoplasmático granuloso junto com o complexo de Golgi, certo? Então isso é secreção. A gente vai ter um capítulo que fala só sobre o complexo de Golgi, tá? As faces dele, como ele funciona, etc. O complexo de Golgi tem tanto na célula animal quanto na vegetal. Só que na vegetal ele recebe outro nome, porque ele está organizado de outra maneira, tá? Ele fica mais separado. Ele é chamado de dictiossomos na célula vegetal, certo? Complexo de Golgi e dictiossomo é basicamente a mesma coisa, só que um é da célula animal e outro da vegetal, ok? Dictiossomo é da vegetal. Aí, vamos lá, mitocôndria. Mitocôndria tem nas duas células, nos dois tipos, animal e vegetal, mas somente eucarionte. Gente, a mitocôndria também vai ter um capítulo somente para a mitocôndria. Por quê? A mitocôndria, gente, ela é muito complexa e ela é muito importante. Primeiro, ela é uma organela com dupla membrana. Lembra lá da hipótese endossimbiótica? Que uma célula eucarionte provavelmente englobou uma bactéria que fazia respiração, né? Aí essa bactéria que fazia respiração começou a fazer respiração dentro da célula eucarionte. Aí foi uma interação ali de simbiose, um mutualismo tão forte que essa bactéria acabou virando a mitocôndria. Lembra dessa historinha ali da teoria endossimbiótica? Né? Teoria da endossimbiose? Então, é isso. Por que eles acreditam nessa teoria? Gente, a mitocôndria tem dupla membrana, ela tem DNA próprio, RNA próprio, ela tem ribossomos próprios. E os ribossomos dela são parecidos com os ribossomos das bactérias. Ela tem uma capacidade de se autoduplicar dentro da célula. Tá? Ela tem uma certa independência. Qual é a função da mitocôndria? Duas: respiração celular e, consequentemente, liberação de ATP, liberação de energia. Tá? Então, se você pegar uma célula da pele, uma célula muscular, qual célula vai ter maior número de mitocôndrias no nosso corpo? Com certeza uma célula muscular, né? Porque precisa de muita energia, ok? Lisossomo, a gente já comentou, né? Que faz a digestão intracelular, né? Digestão do quê? De alguma partícula que a célula fagocita, né? Ou faz pinocitose, enfim, de alguma partícula que a célula engloba, ou de algum componente, de alguma organela da própria célula, alguma organela danificada, alguma organela velha, tá? Ele faz esse papel de digestão intracelular, tá? É como se fosse ali o estômago e o intestino, entre aspas, da célula, certo? Peroxissomo. Peroxissomo não sabe se tem na célula vegetal ou não, tá? É questionável. É discutível, na verdade, mas no animal com certeza tem. O que o peroxissomo faz? Ele também faz desintoxicação, assim como o retículo endoplasmático não granuloso. Só que ele faz uma desintoxicação mais específica. Por exemplo, o álcool, quando a gente bebe alguma coisa alcoólica, mais ou menos 80% da desintoxicação do álcool vai ser feita por retículo endoplasmático não granuloso. Uns 20% mais ou menos vai ser feita pelo peroxissomo. Tá?
Mas uma função muito conhecida do peroxissomo, né, que dá origem ao nome dele, é o que ele faz com o peróxido de hidrogênio. Peróxido de... Não, hidrogênio, certinho, peróxido de hidrogênio, é isso. O que é um peróxido de hidrogênio? Peróxido de hidrogênio nada mais é do que a água oxigenada, certo? Ou seja, H2O2. O nosso corpo, o nosso metabolismo, ele produz H2O2, tá, nas células. Só que o H2O2, o peróxido de hidrogênio para as células, ele é uma substância nociva, ele não é bom, ele é ruim, tá? Então o peroxissomo, ele tem uma enzima chamada catalase que destrói essa água oxigenada e transforma em H2O mais oxigênio. Então, quando você tem um ferimento e você joga água oxigenada, a catalase solta ali naquele ferimento, né, proveniente do peroxissomo, faz liberar um monte de bolha. Aquelas bolinhas, parece estar fervendo, né? Aquelas bolinhas nada mais são do que oxigênio da água oxigenada. Então, a água oxigenada é quebrada em água e oxigênio. Ah, mas então como que a água oxigenada vai desinfetar, desinfeccionar um machucado? É porque, na verdade, a maioria das doenças, né, a maior parte das doenças, né, bem ruins para nós, como tétano, né, cólera, essas doenças elas são causadas por bactérias anaeróbias, que não suportam viver em ambiente com muito oxigênio. Então, a liberação do oxigênio da água oxigenada acaba matando esses micro-organismos, certo? Esses micro-organismos anaeróbios. Então, é assim que desinfeta um ferimento. O problema é que a água oxigenada, se você ficar usando ela todo dia, ela atrasa, tem estudos que provam que ela atrasa a cicatrização. Então, a água oxigenada é para você usar naquele momento, né, e depois não desinfetar mais com água oxigenada, no máximo água e sabão, tá bom? Certo? A última organela aqui da célula animal, centríolo. O que é o centríolo? O centríolo é assim, ele até tem célula vegetal, só que em poucas plantas, tá? Todas as plantas que produzem sementes, ou seja, gimnosperma e angiosperma, o centríolo está ausente. Nas briófitas e nas pteridófitas, como uma das funções do centríolo é a formação de cílios e flagelos, e o gameta da planta, o gameta masculino da planta, precisa de flagelo, né, nas briófitas e nas pteridófitas para nadar até o gameta feminino, então ele está presente. Nas plantas que produzem sementes, que é a gimnosperma e a angiosperma, ele já não está mais presente, tá? Então a função do centríolo, a principal dela, além de ajudar na divisão celular, né, na mitose, na meiose, ele forma cílios e flagelos. Quais células do nosso corpo têm cílios e flagelos? Lembra que a gente estudou que a maioria das células do trato respiratório superior, né, da traqueia, dos brônquios, elas possuem cílios que fazem um movimento de varredura para cima, varrendo sujeira que entra quando a gente inspira, tá? Então aí tem cílios. Nos gametas masculinos, né, o espermatozoide, tem flagelo, enfim, nosso corpo tem células com cílios e flagelos, certo? Aí depois começa a célula vegetal. Qual é a diferença da célula vegetal para animal? A célula vegetal, a gente tem praticamente tudo que o animal tem, tá? Só que ela não tem centríolo, a maior, né, gimnosperma e angiosperma não tem centríolo. O complexo de Golgi muda de nome para dictiosomo, certo? Porque tem uma estrutura ali diferente, embora seja a mesma função, basicamente. Lisossomo e peroxissomo não sabe se tem, é questionável, porque o grande vacúolo, o vacúolo central que tem nas células vegetais, que não tem nas animais, ele desempenha, além de armazenar substâncias, a função também de digestão intracelular, tá? De desintoxicação da célula. Então, o grande vacúolo de uma célula vegetal, ele desempenha as funções do peroxissomo e do lisossomo, tá? Então, vamos lá. Célula vegetal tem parede celular constituída por celulose, coisa que a animal não tem, tá bom? Qual mais ser vivo tem parede celular? Fungo tem parede celular, só que é de quitina. Alga tem parede celular. Bactéria tem parede celular. Quem não tem vão ser célula animal e protozoário. Os outros seres vivos todos vão ter parede celular, certo? E a das plantas é de celulose, basicamente. Outra diferença da planta que eu acabei de falar é que eles têm um grande vacúolo, tá? Coisa que o animal não tem. E a terceira estrutura que a célula vegetal tem, que a animal não tem, são os cloroplastos, tá? Lembra, o cloroplasto, ele tem a mesma origem, basicamente, das mitocôndrias, que é a endossimbiose. Acredita-se que uma célula eucarionte englobou uma cianobactéria,
essa cianobactéria não foi digerida pela célula eucarionte que a englobou, e aí ela ficou fazendo fotossíntese dentro da célula eucarionte, aí virou um mutualismo, porque uma tinha proteção, outra fazia fotossíntese, enfim. E aí acabou se tornando uma organela, tá? Então, assim como a mitocôndria, o cloroplasto também vai ter dupla membrana, DNA próprio, RNA próprio, ribossomos próprios, fazer autoduplicação dentro da célula. O cloroplasto, gente, ele é verde porque ele tem um pigmento chamado clorofila, né? A clorofila, ela tem a capacidade de absorver a luz solar, né? E a partir daí fazer o processo fotossintético, certo? Lembrando que a fotossíntese, a função dela não é a produção de ATP, de energia, é produzir o carboidrato que vai ser usado pela mitocôndria. Então as plantas e as algas, elas têm tanto cloroplasto quanto mitocôndria. Lembrando, gente, as plantas fazem respiração e fotossíntese. Respiração, que horário? 24 horas por dia. Fotossíntese, durante o dia. Ponto. Certo? Luz artificial, faz fotossíntese? Faz a planta fazer fotossíntese? Até faz, tá? Depende da luz, tal, faz. Interfere sim. É lógico que nada como a luz do sol, né? Mas interfere. Então se a planta faz à noite, ela só faz respiração, então ela vai roubar meu oxigênio. Não vai roubar seu oxigênio. Gente, então quer dizer, eu durmo num quarto sozinho, põe uma planta, eu vou morrer sufocado no quarto? Meu quarto não é hermeticamente fechado, tem vazões na janela, embaixo da porta, né? Tem uma troca ali gasosa, não tem como. Então se for dormir com mais uma pessoa no chão, uma na cama, então aí vai roubar oxigênio e vai morrer a pessoa? Não, entendeu? Você não está num ambiente totalmente fechado, que não entra ar e não sai ar, tá? Então isso dá que a planta roubar seu oxigênio, esquece, tá? Mentira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de célula vegetal. Pessoal, eu acho que não. Aqui na página 184 tem um quadrinho com as funções de cada organela, de cada estrutura celular, de uma forma bem básica, bem simplesinha, bem resumida. E depois tem uma leitura complementar que envolve ali a estrutura dos centríolos, tá? Uma forma mais específica, certo? Gente, basicamente é isso. Então você tem que lembrar a diferença de uma célula procarionte e de uma eucarionte, saber quais seres vivos são eucariontes, né? E saber a função dessas organelas. Tá? Pelo menos o básico de cada um, pelo menos o básico, tá bom? Que é isso que eu falei. Aí depois a gente vai ver especificamente algumas organelas, que é o caso da mitocôndria, do cloroplasto e do complexo de Golgi. A gente vai estudar a estrutura dessas três organelas detalhadamente, ok? Pessoal, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai ter um horário para tirar dúvidas, tá? Mas se quiser de repente mandar alguma coisa no WhatsApp, também não tem problema. Eu vou deixar algumas questões para vocês no Google Forms aí, né? Para vocês